Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Catecismo da Igreja Católica, 232 a 248. Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Antes de responder à pergunta sobre o que significa crer, é preciso dizer em quem cremos. E é justamente pela fé que a vida do homem é plenamente orientada para Deus. A fé não começa com uma ideia, mas com uma pessoa. Ou melhor, com 3 pessoas em um só Deus. O Catecismo nos lembra que, antes de explicar o que cremos, é preciso afirmar claramente em quem cremos: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esse é o centro do batismo e de toda a vida cristã: viver orientado para Deus, guiado pela fé, mergulhado na Trindade. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes destes 3, pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Ao dizer em nome e não nos nomes, a Igreja confessa que há um só Deus, embora em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito não são 3 deuses. São o mesmo Deus, eternamente uno e eternamente trino. Todo cristão começa sua vida sacramental nesta verdade, que Deus é comunhão, unidade e amor. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé, é a luz que os ilumina. Aqui está o coração da fé católica, o mistério da Trindade. Tudo o que cremos, a encarnação, a Eucaristia, a Igreja, só se compreende porque Deus é Trindade. O Pai ama eternamente o Filho, e o amor entre ambos é o Espírito. Um só Deus, eternamente em relação. Não é um detalhe. É a chave de tudo. É por isso que o credo começa aqui. Este parágrafo expõe brevemente como o mistério da Santíssima Trindade foi revelado, primeiro na Antiga Aliança, depois na vinda de Jesus Cristo e no dom do Espírito Santo. A Trindade foi revelada aos poucos. No Antigo Testamento, Deus se mostra como o único Senhor. Mas é com Jesus Cristo, o Filho feito homem, e com o Espírito Santo derramado nos corações, que Deus se revela plenamente como Pai, Filho e Espírito. A revelação da Trindade é o cume de toda a história da salvação. Os padres da Igreja distinguem entre teologia e economia, oikonomia. Teologia designa o mistério da vida íntima do Deus Trino, economia todas as obras de Deus pelas quais ele se revela e comunica sua vida. Aqui o Catecismo nos ensina algo profundo. Deus tem uma vida íntima, a Trindade, e tem obras externas, a criação, a salvação. A teologia contempla o que Deus é em si mesmo. A economia, o que Deus faz por nós. Mas as duas estão unidas. Tudo o que Deus faz no mundo revela quem Ele é. Quando contemplamos a cruz de Cristo ou o sopro do Espírito, estamos vendo algo da própria Trindade. A Trindade é um mistério de fé no sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus, que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Deus revelou-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Não é a razão humana que inventou a Trindade. Foi o próprio Deus quem, em sua bondade, quis se dar a conhecer. Por isso, a Trindade é um mistério revelado, e revelado por amor. E é pela fé que nós o acolhemos, não como quem decifra um enigma, mas como quem contempla uma luz que o ultrapassa. Muitas religiões invocam Deus como Pai. Jesus revelou que Deus não é apenas como um Pai, Ele é Pai no próprio sentido da palavra. Deus é Pai, não por metáfora, mas por essência. Ele é Pai eternamente do seu Filho, Jesus Cristo. E, por meio de Cristo, torna-se nosso Pai também. Essa paternidade divina é o que dá sentido à nossa existência, nos faz filhos no Filho. O amor do Pai é o ponto de partida e o destino da nossa fé. Foi Jesus quem revelou que Deus é Pai em sentido próprio, e prometeu enviar outro Paráclito, o Espírito Santo. Somente Jesus, o Filho eterno, podia revelar quem é o Pai, e prometer o Espírito como aquele que nos guia à verdade. Com isso, o nome do Deus cristão foi manifestado: Pai, Filho e Espírito Santo. Não títulos, mas realidades divinas. Um só Deus, 3 pessoas consubstanciais.
A origem eterna do Espírito revela-se na sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado pelos dois como um só princípio. O Filho, glorificado como homem, depois de sua ressurreição, envia o Espírito do seio do Pai aos discípulos. Este parágrafo nos introduz num ponto profundo da fé católica. O Espírito Santo procede eternamente do Pai e também do Filho. Na história, ele é enviado por ambos. Isso significa que a comunhão divina não tem rivalidade. O Espírito é o dom comum do Pai e do Filho, aquele que sela o amor entre eles e o derrama em nossos corações. A fé apostólica relativa ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico em 381, em Constantinopla. Cremos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai. A Igreja reconhece, com isso, o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. A Igreja sempre creu que o Espírito é Senhor, que dá a vida e que procede do Pai, como afirmado no Credo de Constantinopla. Mas a mesma fé reconhece que o Espírito é enviado pelo Filho e está unido a ele eternamente. O Pai é a origem divina, mas nada possui sozinho. Tudo ele dá ao Filho, e o Espírito é o amor comum que une os dois e nos alcança. A inserção no símbolo latino das palavras e do Filho, filioque, confessa que o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. O magistério ensina que o Espírito Santo procede do Pai como de um princípio primeiro e, por comunicação eterna, do Filho também. O Catecismo explica aqui o famoso filioque, que significa e do Filho, inserido no credo latino. Essa fórmula expressa que o Espírito Santo não tem duas origens, mas uma só origem divina, partilhada entre o Pai e o Filho. Não é uma invenção posterior. É uma forma legítima de confessar a comunhão trinitária como vivida e rezada no Ocidente. O Espírito é o dom que brota do amor eterno entre o Pai e o Filho. A tradição oriental exprime, sobretudo, que o Espírito Santo procede do Pai por meio do Filho. Esta maneira de exprimir complementa a do símbolo latino, ex patri filioque. A fé da Igreja é una, mas as expressões podem variar nas tradições legítimas do Oriente e do Ocidente. Enquanto o Ocidente diz que o Espírito procede do Pai e do Filho, o Oriente diz do Pai por meio do Filho. Ambas as fórmulas expressam o mesmo mistério, a origem do Espírito no Pai e sua comunhão com o Filho. É uma diferença de ênfase, não de doutrina. Um belo exemplo de como a fé é mais rica quando vivida em comunhão. A legítima complementaridade das fórmulas do credo do Oriente e do Ocidente não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado. O Catecismo encerra este trecho com um chamado à comunhão. As expressões do Pai e do Filho e do Pai por meio do Filho não dividem a fé. Ambas reconhecem a verdade de um só Espírito, que procede do Pai e está eternamente unido ao Filho. Na diversidade de fórmulas, a Igreja permanece una na fé e fiel ao mistério da Trindade. A Santíssima Trindade não é um quebra-cabeça a ser resolvido. É um mistério de amor a ser contemplado. O Pai é a fonte. O Filho é o Verbo eterno. O Espírito é o sopro divino. E nós fomos criados e recriados no batismo, para entrar nesta comunhão. Cada vez que fazemos o sinal da cruz, professamos essa fé. Cada vez que rezamos o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mergulhamos nela. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais esse mistério, descobrindo como a Trindade foi sendo revelada na história e como a Igreja aprendeu a falar de Deus com fidelidade e reverência. E se você ficou com dúvidas ou tem algo a partilhar sobre o que ouviu hoje, escreva aqui nos comentários. Sua participação é muito bem-vinda.